Para mais uma aula, aula de história. Hoje nós vamos estudar um assunto bem legal: o ser humano versus natureza. Então eu gostaria que vocês ficassem atentos, para a gente poder aprender sobre esse assunto. Então eu gostaria que todos pudessem estar neste momento acompanhando a aula comigo. Hoje iremos estudar as páginas 38 e 39, então eu gostaria que todos estejam atentos. Então todo mundo neste momento com o seu livro em mão e vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Ser humano versus natureza. O ser humano modificando a paisagem. Vamos aprender de que forma o homem ele está modificando a paisagem, ou seja, a natureza. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem aí no seu livro acompanhar-se com a tia, viu? A aula de hoje. Então vamos lá para o texto, vamos ver aqui, o que nós iremos aprender. Então a tia perguntou: o ser humano está modificando a paisagem? Será que o ser humano ele está modificando mesmo a paisagem? Vamos aprender. Então acompanhe com a tia aqui o iniciozinho do texto, vamos lá no seu livro. Então nós damos o nome de paisagem geográfica. O que é paisagem geográfica? A paisagem geográfica ela é o conjunto dos elementos naturais modificados, ou tanto faz ser muito ou pouco, pelo ser humano. Então a paisagem geográfica ela é modificada pelo ser humano, E seus elementos culturais. Que elementos culturais são esses? Vamos aprender um pouquinho mais lá na frente. E essas paisagens, essa paisagem ela é fruto do trabalho realizado pelas sociedades humanas no espaço, ou seja, no espaço geográfico. Então, é o conjunto dos elementos naturais modificado pelo ser humano. Dá-se o nome de paisagem geográfica. Então, vocês acompanham aqui com a tia. A paisagem não é a mesma em todos os lugares, Não é a mesma. Uma vez que em cada lugar a paisagem é feita por elementos diferentes. Então, tem elementos que você não vai encontrar em uma paisagem, vai encontrar em outra. E para a gente poder identificar esses elementos, eles foram classificados em 2 grupos, para a gente poder identificar. Quais são esses grupos? Nós temos aqui os elementos naturais ou físicos, e também os elementos humanos ou culturais. Então nós vamos conhecer cada um desses grupos. Quais são os elementos que fazem parte dos naturais ou físicos? Acompanhe aqui com a tia. Então aqui nós temos aqui 2 paisagens. Então vocês analisam aqui as paisagens, Nós temos aqui, essa paisagem aqui, tá vendo muito verde, Aqui a natureza. E essa outra aqui também. Então aqui nós temos 2 paisagens naturais, ou seja, 2 paisagens que ainda não foram modificadas pelo homem. Temos aqui também outra paisagem natural. Aqui nós temos, vocês estão vendo aqui, montanhas, muito verde, aqui serras. Então essas paisagens aqui, elas estão classificadas no grupo dos elementos naturais ou físicos. Além disso aqui também nós vamos ter o quê? Tem os lagos, os rios, as florestas, as chapadas. Tudo que se refere à natureza está classificado nos grupos dos elementos naturais. Também nós temos outro grupo. Quais são esses? Os elementos humanos, Ou também culturais. Que elementos são esses? Aqui nós temos algumas paisagens. Observe aqui. Então, essa primeira que a tia mostrou, vocês viram que não tem nenhuma construção, Você só vê a área da natureza, só vê paisagem. Aqui nessa paisagem, a gente já vê que ela foi modificada, ou seja, o homem já interferiu. Antes aqui, tudo era natural, só era a natureza, paisagem natural. Mas o homem, com a necessidade, ele foi construindo, Aqui nós temos,
casas, né? Aqui temos algumas construções, algumas indústrias. Então aqui nós podemos dizer que nós temos o quê? Uma paisagem cultural. E aqui abaixo também nós temos uma paisagem cultural, né? Que aqui já tem uma ponte que já foi construída pelo homem. Então aqui nós temos duas paisagens culturais. Também temos outra aqui, ó, outras paisagens culturais, né? Que nós temos aqui, ó, construções, né? Que é construindo estrada. Aqui temos uma usina hidrelétrica. Aqui pessoas trabalhando. Então essas paisagens aqui também, elas são paisagens culturais. Além dessas aqui, nós podemos identificar outras paisagens culturais, como fazendas também, as estradas, né, os prédios também são paisagens culturais, ou seja, paisagem que já foi construída pelo homem. O homem já interferiu na paisagem natural. Então vocês acompanham aqui com a tia. Aí no livro de vocês nós temos uma imagem aqui de uma cachoeira. Então todos esses elementos que vocês observem aí no livro, todos esses elementos que está mostrando essa imagem são elementos naturais. E abaixo já temos aqui uma construção, né, casas, prédios, são elementos culturais. Então tudo aquilo criado pelo ser humano, a exemplo de casas, fazendas, prédios e estradas, a paisagem com elementos humanos é classificada como paisagem cultural. Entenderam, crianças? Identificaram o que são paisagens culturais e o que são paisagens naturais? Muito bem. Então vamos seguir. Então, por si só, a natureza cria formas naturais de modos diversos. O ser humano, ele molda a paisagem de acordo com as suas atividades em comunidade, de acordo com a necessidade, né? Porque às vezes é preciso o homem modificar para poder construir. A ação humana sobre a natureza tem sido tão grande que podemos dizer que quase não existe mais paisagens naturais intocadas pelo ser humano. Hoje é muito difícil você encontrar uma paisagem que ainda não foi tocada pelo homem, né? Quase todas as paisagens já teve interferência do ser humano. Ele já tem domínio sobre aquele espaço. Então por isso que o homem está sempre modificando a paisagem. Temos também aqui na página 39 a experiência humana e a paisagem. A experiência humana e a paisagem. Para iniciar, nós temos aí duas imagens, né? A primeira está mostrando que aí nós temos aí uma plantação de algodão e nessa outra aí nós já temos o que? Fibras. Então aqui é a experiência do homem, né, sobre a paisagem. Acompanhe aqui com a tia na página 39. Em muitas sociedades do mundo, utilizava dos recursos naturais apenas o que era necessário para sobreviver, como fibras para fazer roupas, alimentos, material para construir ou consertar suas habitações e etc. Com isso, a natureza era pouco afetada. Então, só para vocês terem uma ideia, que antes o ser humano utilizava os recursos na natureza apenas o que era necessário. Ele não retirava para destruir, e sim apenas para o que era necessário. Então nós temos o exemplo dos indígenas. Os indígenas agridem a natureza? Não. Os índios, ele tem uma harmonia com a natureza. Ele só tira da natureza aquilo que ele precisa para sobreviver, ou seja, para o seu alimento e para a sua vestimenta. Então os índios, eles é um exemplo de pessoas, né, que cuida da natureza e são considerados que cidadão planetário. Que o cidadão planetário, como a gente já falou em algumas aulas, é aquele que se preocupa com o meio ambiente, né, e não aquele que destrói. Então vocês entenderam? Então quando o homem ele tirava apenas para o seu sustento do que ele precisava, a natureza não era muito afetada, era pouco afetada. Mas hoje, será que está assim? Será que o homem está tendo essa preocupação? Então vamos lá, acompanhe com a tia. Entretanto, à medida que o tempo passou, as pessoas criaram novos produtos e técnicas que, por conseguinte, aumentaram a diversificar sua necessidade em relação à natureza. Então, de acordo com o tempo foi passando, o homem ele já não está mais pensando assim.
né, de acordo com as suas necessidades, ele começou a se apropriar da natureza de uma forma muito rápida, né, visando o quê? Às vezes o lucro, né, e também para construir, porque o homem, tudo que Deus nos deu, tudo que Deus colocou na natureza, né, é para o homem utilizar, mas de forma moderada, e não tirar para destruir, né? Então o homem foi criando técnicas e com essas técnicas foi fazendo com que ele se apropriasse da natureza, como a tia já falou, de uma forma, né, agressiva, fazendo com que o consumo moderado fosse deixado para trás. Então, como o consumo era moderado, ele tirava apenas para o seu sustento, né, para fabricar roupas e tudo isso mais. Esse modo, né, ele foi o quê? Antes que era moderado, ele passou a ser o quê? Cada vez mais acelerado. Cada vez mais o homem está se apropriando da natureza, né, muitas vezes destruindo, e hoje nós podemos ver que a natureza está sendo afetada e isso pode causar o quê? Prejuízo para o mundo futuramente. Nos tempos atuais, a paisagem é cada vez mais mudada pela influência humana. Cada vez mais. Cada dia que passa, né, o homem ele está mudando, ele está modificando a natureza. Isso se deve ao quê? Ao fato de que as mudanças no mundo humano não param de acontecer. E novos elementos são criados, às vezes sobrepondo-se aos antigos e às vezes tomando o seu lugar. Então, cada vez mais o homem está se apropriando da natureza, né? Sobrepondo os antigos, as coisas antigas, construindo coisas novas. Então, o homem, ele está sendo, né? Ele está sempre modificando a paisagem. E está dando lugar, às vezes, a construção antiga, ele destrói para construir uma nova, mas está sempre modificando. E quando buscamos compreender essas transformações, né, quando a gente compreende essas transformações que o homem faz em relação à natureza, entendemos por que elas estão acontecendo, as consequências dessas mudanças. E podemos até questionar o porquê de elas estarem acontecendo. É necessário acontecer essas mudanças? É necessário o homem se apoderar da natureza? É necessário o homem destruir a natureza? Então é uma pergunta, né? As mudanças do espaço acontecem ao longo da história. Então, se você for fazer uma análise, você vai ver que quando, nos tempos atrás, como o homem ele tinha contato com a natureza e hoje como é que está. Então, né, esse domínio que o homem tem sobre a natureza, isso vai causar o quê? Destruição futuramente, já está acontecendo, né? Então vai acontecer mudanças. Hoje nós podemos ver que o nosso planeta, né, acontece um fenômeno chamado aquecimento global. E esse aquecimento global são as consequências do que o homem faz com a natureza. Então tudo isso gera consequência. Então o homem antes ele tinha nessa preocupação de tirar apenas por seu sustento, mas hoje não. Hoje muitas vezes a ganância do homem faz com que isso aconteça e com isso acontecendo vai prejudicar o nosso planeta. O planeta é que vai sofrer as consequências do que o homem está fazendo, né, com a natureza. Então, as mudanças do espaço acontecem ao longo da história, pela sociedade e através de suas interferências no meio natural. Podemos compreender como as sociedades são por meio dos tempos. Então, cada vez mais, cada vez que se passa, né, o homem ele está interferindo no meio natural. E isso que a gente já falou, isso pode causar, né, pode ter suas consequências. Pode ter não, a gente já está vendo essas consequências acontecer, né, no planeta. Então, o ser humano, ele modifica a natureza. Às vezes é preciso, sim, ele modificar, porque às vezes é preciso fazer uma construção de uma escola, de um hospital, né, de casas, mas que ele possa fazer isso de uma forma moderada, sem agredir muito a natureza, sem prejudicar a natureza. Então, que nós possamos refletir, que nós precisamos ter essa consciência, que precisamos
dos elementos que a natureza oferece, mas nós temos que fazer isso com consciência, ou seja, com moderação, sem prejudicar o nosso planeta, porque senão as gerações futuras elas vão sofrer as consequências. Então, essa foi nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido o que são elementos naturais, o que são elementos culturais. E para vocês terem mais entendimento do assunto, vocês irão fazer uma pesquisa. Que pesquisa é essa, tia? Vocês vão pesquisar na internet fotos de sua cidade. Quem mora aqui em Lago da Pedra vai pesquisar de Lago da Pedras, fotos dos tempos antigos e dos tempos atuais, e fotos atuais. Vocês vão colar ao lado uma da outra, né? Vocês vão colar a foto assim, uma ao lado da outra, né? Em folha de papel, pode ser de papel sulfite, e vão descrever as diferenças que vocês percebem entre as fotos que vocês irão pesquisar, né? Vou repetir. Vocês vão pesquisar na internet fotos da sua cidade, de antigamente, fotos antigas e fotos atuais. Vão pegar essas fotos, colar uma ao lado da outra e vão descrever a diferença que vocês, né, percebem entre elas duas. Então, faça a atividade, né, e depois vocês estarão enviando para mim. Essa foi nossa aula de hoje, né, que todos possam ter um bom final de semana e estejam preparados para mais uma semana. Que Deus possa abençoar a todos. Fique com Deus.